Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. Trazer uma pequena reflexão para o coração de cada um de vocês. E hoje a palavra está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 15. E a palavra nos diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A palavra já começa dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nem todas é justas e corretas para que a gente venha fazer. E a palavra continua dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele estava explicando para aquele povo, para aquela igreja, que todas as coisas, elas não são lícitas, mas nós não podemos deixar nos dominar por nenhuma delas, porque precisamos sim andar corretos, andar na justiça de Deus, precisamos nos afastar do mundo, precisamos nos afastar dos desejos da carne. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. É lícito. Se eu quiser fazer, tudo bem, que eu faça. Mas também tem aquela palavra que se diz assim: todo aquele que planta vai colher. Então, da maneira que eu estiver plantando, é isso que eu vou colher. Se eu estiver plantando coisas boas, vou colher coisas boas. E se eu estiver plantando coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. A minha colheita não vai ser nada boa. Então, ele está dizendo: deixa o ser humano bem à vontade. Você é quem sabe, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aqui está se falando do domínio próprio. O que é que eu devo fazer para mim, para Deus, para a sociedade? Primeiramente para Deus. Será que Deus quer que eu faça todas as coisas? E para a sociedade, será que é bom eu fazer todas as coisas? E para mim mesmo, será que é bom eu fazer todas as coisas? Então é necessário que a gente coloque no nosso coração que o que é bom que a gente faça, primeiro para Deus, depois para a sociedade e também para nós. É o que é justo, correto, bom e perfeito, como diz a palavra do Senhor. E aqui ele vai dar uma pequena referência de alimentos, mas não só é alimentos. Quando você vai ler o texto todo, aqui tem muitas coisas. Até o título do texto diz assim: fugir da imoralidade. Então, ele vai dar uma pequena relato falando de alimentos. Mas esse texto não só é de alimentos que está falando, é de muitas e muitas coisas. Se você for ler o texto todinho, você vai ver que está falando de muitas coisas. Imoralidade sexual, né? Que vai falar também dos alimentos e outras coisas mais que está no texto, que se fala, né? Que a gente sabemos que não é certo, que não é correto para fazer. Primeiramente para com Deus, segundo para com a sociedade e depois para com nós mesmos, né? Então precisamos ser justos e corretos e não fazer o nosso querer, mas sim o querer de Deus, que é perfeito, que é bom. Tudo que Deus quer que a gente faça é perfeito e é bom. E a palavra nos diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo, presta atenção, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O nosso corpo é para Deus. Então, o nosso corpo ele é de Deus, porque fomos comprados por um preço muito alto. Então, o nosso corpo é de Deus, pertence a Deus. E ele diz: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, o meu corpo ele pertence a Deus. E se o meu corpo pertence a Deus, Deus está em mim, como está dizendo. E o Senhor para o corpo. Então, nós temos um dono. Então, precisamos ter muito cuidado o que é que nós andamos fazendo com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é para Deus, é para o Senhor. E o Senhor é para o nosso corpo. Aí, quando ele fala de alimentos, ele está dizendo que os alimentos vai ser destruído. E o estômago também vai ser destruído. Mas o nosso corpo é para Deus.
E Deus é para o nosso corpo. Então precisamos ter muito cuidado. O que é que eu faço com o meu corpo? Que eu estou dizendo o meu, mas quando a gente lê a palavra bem direitinho aqui, vai dizer que este corpo não pertence a mim. Porque Jesus me comprou por um alto preço, um preço caro, o seu sangue, o sangue do Cordeiro. Foi comprado o nosso corpo, o meu corpo, o corpo de cada um de nós. Fomos comprados através do sangue do Cordeiro. Por isso que precisamos ter muito e muito cuidado no que a gente anda fazendo com o corpo que não pertence a nós, mas sim ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando aqui no capítulo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então Deus ressuscitou o Senhor e também vai nos ressuscitar pelo seu poder, pelo poder de Deus. Então precisamos prestar muita atenção no que a gente anda fazendo com o nosso corpo. Porque tem pessoas que estão se abstendo de alimentos. Mas será que é só isso? Porque deixa muito claro, os alimentos vão ser destruídos, o estômago também vai ser destruído. Mas o nosso corpo é para Deus. O nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o nosso corpo. E quando chega aqui no verso 15, diz assim, mas vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. Então, o meu corpo, o nosso corpo é membro de Cristo. Então, precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo pelo que é de Cristo. Então, nosso corpo foi comprado. E se nosso corpo foi comprado, precisamos ter muito zelo com ele. Porque ele não pertence a mim mesmo. Ele pertence ao Senhor. Ele pertence a Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Que a gente não se preocupe tanto com a nossa alimentação, mas nos preocupamos sim com o nosso corpo, com o que é que a gente está fazendo com o nosso corpo. Porque a palavra diz, tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então precisamos ter cuidado para que a gente não deixe ser dominados pelo mundo, pelos vícios, pelas coisas da carne, pelos meus desejos carnais, pelos nossos desejos carnais. É isso que a palavra está dizendo. Cuidado. Se afaste das coisas do mundo. Se abstenha das coisas do mundo. Se abstenha dos seus desejos, da sua vontade. Porque o seu corpo não pertence a você. Seu corpo pertence a Jesus, pertence ao Senhor. Porque ele foi comprado por um preço muito caro. E aqui no verso 19... E no verso 20, ele conclui muito bem esse relato que ele está dizendo aqui, nesses versos. Ele diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, o nosso corpo ele é santuário de Deus. Então, precisamos zelar, precisamos cuidar. Precisamos ter muito cuidado, porque aqui é o santuário de Deus. Deus habita, Deus mora em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A palavra é muito bem clara. E aqui no verso 20 ele diz, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Então, vamos nos glorificar cada dia mais. Glorificar a Deus através do nosso corpo. De que forma? Nos afastando das coisas do mundo, nos afastando dos nossos desejos, nos afastando do pecado, nos afastando das coisas que contaminam o nosso corpo, seja ela qual for. Se está contaminando o nosso corpo, precisamos nos afastar dela. E quando você vai ler todo o texto, todo o relato, você vai ver que tem várias contaminações. A imoralidade sexual, os vícios, as bebedeiras, tudo isso está contaminando o nosso corpo. As coisas do mundo, as vontades humanas, os desejos carnais, tudo isso contamina o nosso corpo. Então é necessário que a gente não se deixe dominar por nenhuma delas. Assim é que a palavra de Deus está nos ensinando, nos alertando para que a gente venha ter cuidado no santuário de Deus, na casa de Deus, que somos cada um de nós. Vamos agradecer a Deus por esta maravilhosa palavra que hoje Ele colocou no meu coração. E que muitos e muitos compreendam e entendam que o seu corpo não pertence a você, mas sim ao nosso Pai, ao nosso Deus.
É a Ele que o nosso corpo pertence, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Naquele momento que Ele estava naquela cruz, Ele estava lavando e redimindo todos os nossos pecados, para que hoje cada um de nós pudesse andar limpos na presença do nosso Deus, lavados e remidos. E este corpo, cada dia mais, como diz a palavra, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, glorifiquem. Se afaste do mal, se afaste do pecado, se afaste das contaminações do mundo, se afaste dos desejos carnais, porque assim você glorifica o seu corpo para Deus. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra, do mar e de tudo e de todos, Pai, que nele há. Necessitamos de Ti, Pai. Nos capacite, nos fortaleça, nos dá cada dia mais, Senhor, a Tua sabedoria, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade cada dia mais. Te peço e te agradeço por cada um da minha família e por cada um, Pai, que vai ouvir esta maravilhosa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.